importante, muito delicada, que nós estamos adentrando agora, não somente aos nossos órgãos, mas os nossos membros, os nossos chakras. A gente vai conseguir aprofundar um pouco no nosso eu. Esses estudos, eles têm uma capacidade muito grande de nos auxiliar numa reflexão mais profunda da nossa vida, buscando os nossos traumas, buscando os nossos medos, as nossas limitações. Então, eu acho que é de grande valia, sabe, dentro da doutrina, porque a doutrina é o autoconhecimento, é a abertura de consciência. Então, nós vamos continuar. Eu voltei um slide para a gente não pegar coisa assim, um bonde andando, ainda mais na ausência de uma semana. Então, semana passada, nós paramos aqui quando nós falamos da voz, né? Do nosso aparelho fonador, colocando a nossa laringe, o nosso tom de voz, enfim, a identificação de quem somos e a forma que a gente tem de comunicar. Então, fala que não devemos guardar os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. O que significa? Que precisamos exteriorizar, mas também saber como exteriorizar. Alguém que é impedido ou é proibido de se expressar de maneira livre, sem poder dizer o que sente, pode entender, ainda que inconscientemente, que está sendo reprimido a ponto de perder a capacidade de falar. Nós sabemos que existe essa pressão psicológica, que na verdade é até uma tortura psicológica, né? Não permitir que a pessoa fale, não permitir que a pessoa se expresse, que a pessoa se coloque de verdade. Então, isso é muito ruim, principalmente na infância. Não podemos condenar os nossos pais, que isso diz muito da cultura, da educação que eles tiveram, da personalidade que eles têm, do processo evolutivo de cada um. Às vezes fala assim, engole o choro, cala a boca. Então, a gente às vezes fala no cotidiano, na vida que a gente está levando, às vezes uma vida muito conturbada, de muitas tempestades. E quando a gente amadurece, é que a gente compreende que tentamos fazer da melhor maneira possível, do jeito que a gente achava que era o correto, mas a gente também vai tendo essa oportunidade de melhorar para que amanhã, numa próxima maternidade, a gente saiba, né, convencer ou conversar ou educar de uma forma mais branda, mais tranquila e mais suave. Então, por isso, procure sempre, de maneira educada, revelar as suas ideias. Reserve um tempo para cuidar de si, refletir sobre a sua vida. A gente está escutando muito isso ultimamente. Vamos dizer, em todas as portas, a gente está escutando isso. Cuide de você, se ame, busque o autoconhecimento, faça o yoga, faz pilates, faz uma caminhada, faz relaxamento, faz meditação. O que é isso? Isso é autoconhecimento. Isso é oportunidade de se conhecer, de se entender, né? E também uma forma de você começar a pisar no freio de muitas coisas que a gente está fazendo quase que no automático. Então, a doutrina, ela tem nos ensinado que, para alcançarmos essa abertura de consciência, começamos conosco, começamos com fazer a reeducação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e, acima de tudo, como expressar, de que forma que eu devo falar, com quem que eu devo falar, a hora que eu vou falar, porque a gente acha assim, eu estou com raiva. Meu marido fez alguma coisa, ou meu irmão fez alguma coisa, ou minha mãe ou meu pai, eu estou com raiva, eu tenho que abrir a boca e falar tudo que está me machucando nesse momento. Não, não é assim. Porque a gente não tem privilégio na vida. Então, é saber até que hora falar, porque, de repente, a forma da gente falar, encontrando essa ressonância no outro, é muito mais fácil de haver o entendimento. Mas nós, ainda na nossa inferioridade, quando alguém nos machuca, nós queremos já retomar
Então, é truco vale 6, né? Bateu, tomou, levou. Essa é a nossa filosofia. E a doutrina nos ensina o seguinte: paciência, autodomínio, autoconhecimento. Então, quando a gente consegue adentrar nessa visão, aí a gente começa a olhar para dentro de nós. Espera aí, por que eu sou assim? Por que eu sou agressiva? Por que eu sou tempestiva? Por que eu sou truco vale 6? Não, o problema é comigo, porque a gente tem mania de apontar para o outro. Então é hora da gente tirar o pé do freio, buscar um pouquinho da paciência, pensar 2 vezes para poder falar, né? Analisar que atitude você está tomando, se fosse com você, qual seria o posicionamento e o peso, para o outro tem que ser da mesma maneira. Então, gente, isso é muito maravilhoso. São oportunidades, são caminhos que nós estamos encontrando para equilibrar a nossa jornada, para justificar a nossa reencarnação, para melhorar como seres humanos que somos. Então, reserve um tempo para cuidar de si, refletir sobre a sua vida. Perder a voz pode ser um fator, dentre tantos, relacionado à baixa autoestima, algum sofrimento psicológico, traumas de vidas passadas, trauma dessa própria vida. E os traumas maiores que nós temos estão na infância. Tá? A psicanálise prova isso, que igual 2 mais 2 é 4. Os nossos traumas maiores estão na infância, porque nós não sabemos expressar os acontecimentos que nos machucam e a gente camufla. Quando chegamos na fase da adolescência, entrando na fase adulta, nós começamos, então, a ter sintomas que a gente fala, mas como é que pode? Eu estou bem, eu estou com um bom emprego, eu estou amando, eu tenho boas amizades, eu estou feliz, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Meu Deus, o que está faltando? Que buraco é esse na minha alma? Então, são justamente essas coisas que a gente começa a observar e ver. É onde moram os nossos traumas. E o que a gente precisa? Silêncio, caminhar mais lento nesse caminho que escolhemos e observar quais são as estacas que nós colocamos, quais as dificuldades que nós criamos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, aprenda a reconhecer suas limitações e trabalhe com elas dentro da sua realidade. Ninguém pode nos auxiliar no sentido de transformar. Nós encontramos auxílio através dos estudos, dos esclarecimentos, através de médicos que nos acompanham, através de uma conversa. A doutrina espírita, ela nos ajuda muito, né? A questão da nossa religiosidade, a questão familiar, tudo isso nos auxilia, mas é necessário que nós tomemos uma postura para fazer as nossas mudanças de base. Aqui nós estamos falando muito sobre o corpo fala, mas é uma filosofia maravilhosa, porque o nosso corpo, ele corresponde a tudo. Não tem como, o corpo não mente. Então, entenda como as suas emoções afetam determinados órgãos e sistemas de acordo com a linguagem do corpo. Cabeça, né? Cabeça está doendo, está tendo problema de cabeça e tal. Preocupação. Vocês vão vendo que cada configuração, cada momento é colocado situações, assim, mas falou que cabeça era esse problema, agora tem, porque existe vários sintomas dentro de um só órgão. Para a gente perceber, muitas informações afetam o nosso cérebro, muitas preocupações afetam o nosso cérebro, né? Raiva, mágoa afeta o cérebro, para depois desviar para os órgãos, porque afeta o quê? Afeta o nosso coronário, que é o nosso chakra maior, onde fazemos essa receptividade, essa ponte do Criador com a criatura. Mas as nossas vivências, as dificuldades, as intempéries que atravessamos, também acumula e somatiza, trazendo, então, as problemáticas ou sintomas doentios. O coração, mágoa, estresse, afeta, né? Quando a gente está magoado, você pode perceber que o nosso coração bate diferente. Quando a gente está com raiva, o nosso coração bate diferente. Quando a gente está feliz, o nosso coração bate diferente. Então, já percebeu como que a mente comanda os nossos órgãos?
mediante as nossas emoções, como que afeta os nossos órgãos e qual é o compasso dessas batidas, né? Então, principalmente quando essas emoções elas são negativas, porque ela afeta já em forma de doença. Quando é pensamentos positivos, que também nos trazem emoções, que acaba, que também interfere no nosso dia a dia e nos nossos órgãos vitais, mas é benéfico, porque são energias positivas. O nosso pulmão, tristeza, né? Se você vive uma vida de tristeza, de melancolia, nada tem graça, tô velha, não tem mais o que fazer. Então, você entra num processo de murchar, como se fosse um maracujá. Você vai murchando, murchando. O que afeta os pulmões? Então, as várias doenças de pulmões, ela inicia através da tristeza, né? Fígado, tá ligado, raiva. Quem tem problema de fígado tá ligado à raiva. Raiva acumulada, raiva que você camufla, às vezes você inconscientemente acumula essa energia, essa emoção, que você fala assim, não, eu não tenho raiva nenhuma, não. Às vezes tem. Só que está lá tão escondidinho, ou no inconsciente, ou no subconsciente, que vai afetando. E nós sabemos que não se refere somente a um tempo de vida, essa reencarnação, se refere a N reencarnações. O rins é medo, geralmente pessoas que têm muito problema de rins, que têm cálculo renal, que têm muitas dores, são pessoas que se diz forte, estão ali na vida, estão resolvendo uma coisa, resolvendo outra, mas o medo é muito grande. Então vem esse acúmulo, vem essa energia, né? A pele, autonegligência. Você quer fazer tudo pelo outro e por você, você vai ser... Não, eu depois eu faço por mim, eu tenho que resolver isso. O problema é meu filho, o problema é meu trabalho, o problema é meu marido, eu tenho que resolver o problema dos outros. E eu, onde é que fico nisso? Então, a gente tem que aprender que nós precisamos dar, mas que precisamos também ter para dar. O saco vazio não para em pé. Então, a gente tem que aprender a lidar, a libertar, a conviver com tudo que está à nossa volta, mas sabendo que nós precisamos, de uma certa forma, egoisticamente, cuidar da gente. Então, é caridade. Eu só posso dar aquilo que eu possuo. Eu só posso dar aquilo do que eu estou cheia. Então, é necessário eu também ter esses momentos para que eu possa, vamos dizer assim, me sentir feliz, me sentir bem, me sentir à vontade, me sentir livre, leve, para que eu possa, então, estar sempre podendo fazer as minhas tarefas. Nós temos os olhos, né? Ilusão, o mundo da ilusão, a gente não quer olhar a realidade, você quer camuflar, eu não quero ver isso me dói, isso me machuca. Deixa eu fazer de conta que nada está acontecendo. A garganta, como nós já sabemos, é o engolir sapos. Você vai acumulando, acumulando, tanto a garganta quanto o estômago também, viu, gente? Tem parte do estudo que o estômago, ele revela por que você come e passa mal, o estômago está sempre doendo, ânsia de vômito, tontura, come, passa mal, mas por quê? Parece que eu estou empanturrada. Tudo está relacionado com os pensamentos, tudo está relacionado com a emoção. Então, no estômago, nós temos a autocobrança, nós temos a angústia, né? Vai engolindo sapo, chega uma hora e fala assim, gente, eu preciso me libertar. E nós sabemos que no estômago é onde está o nosso chakra, que é o plexo, é nesse plexo que nós recebemos tudo. É através do plexo que a gente abre, né, para o externo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O pâncreas, derrota, frustração. Então, aí você vai alinhando, vai sujando as energias que vai acumulando em cada órgão nosso. E a bexiga é ressentimento. Então, só para a gente ter noção do que o corpo fala. Aqui outra coisa que eu trouxe, resfriados. Vocês já perceberam, já pararam para pensar? Principalmente criança. Criança, quando resfria demais, a todo instante, quase toda semana, aí vai no médico. A rinite alérgica, é isso, é aquilo. Será que é só isso? Pode ser.
Mas quando os episódios acontecem com frequência, é sinal de que há algo de errado. Se os exames médicos não encontram explicação lógica para a imunidade sempre baixa e você está passando por dificuldades, a somatização pode ser a resposta. Lendo alguns autores no estudo da psicanálise, achei interessante colocar, nós temos hoje uma sociedade um pouco diferenciada, porque na nossa época a mãe estava dentro de casa e o pai trabalhando, e a mãe cuidava dos filhos. Então, quer queira, quer não, tinha aquele padrão de segurança, aquela família que a mãe cuidava e o pai era o provedor, mas também tinha o amor, o amparo. Hoje nós temos uma família capitalista, consumista, onde todo mundo está naquela corrida. Então, os filhos são abastecidos pelos presentes, através do materialismo, falta-lhe amor, falta-lhe atenção e a vivência diária do dia a dia. Então, a criança, ela, de uma certa forma, tem uma vida boa, pode até ter uma babá, tem todos os presentes, mas não tem o que é de grande importância, o carinho e o amor. E a figura da mãe, a figura materna, ela é de grande importância no dia a dia, porque é uma vivência da infância, os valores de família são inseridos naquele momento. E a segurança do filho é a mãe, é o pai. Então, quando há essa ausência, a criança não sabe expressar essa dor da ausência, então ela começa a ter essa somatização, que são a ausência, a falta desse amor, a falta desse carinho, a falta desse acompanhamento, né? Isso gera muita dificuldade. Aí você vai ver que lá na frente, na hora que entrar na adolescência, e principalmente numa fase mais madura, dos 40, 50 anos, onde a gente tem a capacidade de, vamos dizer, assentar, deixar a poeira baixar, a gente se torna mais paciente, já comunga com os nossos pensamentos mais dentro de uma razão, e a gente começa, então, a falar assim, engraçado, eu não lembro de colo de mãe na minha infância, minha mãe viajava muito, meu pai trabalhava muito, eu fui criada com empregada. Então, isso são traumas. E fica, né? E lá na frente vai vir a somatização de doenças. Então, gente, é muito sério. Aí fala assim, meu Deus, parece que a gente está vivendo de uma forma errada. Não é de uma forma errada. A vida sempre foi assim. A sociedade ela está mudando. Mas o que está ocorrendo? Está ocorrendo que a ciência, essa abertura e o processo de transição do planeta vai nos abrindo essa forma de entender a vida, de compreender. E nós começamos também a alocar e a focar um pouco para nós. A gente sente as dores, a gente fala assim, mas por que eu estou sentindo angústia constante? Estou sempre ficando triste, parece que eu não estou bem. A gente começa a fazer indagações porque o corpo começa a sinalizar que existe ali alguma falta, ou de um amor, de um carinho, de uma atenção, de uma valorização, sabe? De um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico. Então, é assim que a vida está acontecendo, mas isso também tem o lado negativo e o positivo. O positivo são aberturas, tanto da gente já na fase adulta, quanto as crianças também agora com essa facilidade de comunicar, de falar, de expor. Eu quero vestir essa roupa, eu não gosto dessa, que essa é feia. Quer dizer, já mudou a sociedade, porque antes você vai vestir essa e acabou essa. Você não gosta dessa comida, não, você tem que comer isso, se não quiser, você vai ficar com fome. Então, assim, mudou muita coisa. E isso faz parte do processo. Isso que é importante. Aí nós temos de novo, né? Cabeça, estresse, a garganta, rancor, que está guardado, eu não posso falar, os ombros, a carga emocional, o braço, a rigidez, essa parte aqui do fêmur, o encaixe do fêmur com a bacia, medo de mudança, medo de transformar, joelho, o ego exagerado, nós temos o tornozelo, a falta de prazer, o pé, a apatia,
a perna, estresse, ciúmes. Nós temos a questão da mão, o isolamento. No estômago, preocupações financeiras. Estão vendo como que vai ver? Ali ele já locou uma preocupação, a preocupação financeira. Que a preocupação ela pode ser de várias maneiras, né? O emocional da preocupação ela pode vir de acordo com o que nós estamos vivendo. E o coração, essa parte emocional, falta de apoio, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de atenção, né? A falta de colo. Isso traz problemas seríssimos e pode ficar no cardíaco. Então, é só para a gente ter uma noção. As relações entre suas dores e suas emoções. Então, pescoço, necessidade de perdoar, necessidade de joga para lá, acabou, entendeu? Já não me pertence mais, porque é uma carga que a gente carrega. O peito, né? Que a gente coloca o coração, falta de apoio emocional. Os cotovelos, a questão da flexibilidade. Por quê? Por que o cotovelo ele faz essa flexibilidade entre o braço e o antebraço? Essa movimentação, né? Quadris, medo de mudar, medo de tomar decisões. Eu quero fazer, mas eu estou insegura. Eu não consigo fazer. Tornozelo, necessidade de prazer em sua vida amorosa. Então, às vezes está num relacionamento que não está prazeroso, que não está bom, alguma coisa que está te fazendo mal. Então, você começa a sentir o tornozelo, tipo assim, minha vida não está seguindo legal, ela não está indo para frente. Tem uma coisa que está acumulando, então é como se fosse um peso final, como se fosse uma bola que tivesse grudada aqui, como se fosse uma argola que estivesse pesando. A cabeça, o estresse diário, os ombros, carga emocional excessiva, a barriga, problemas financeiros, as mãos, falta de amizade, é o apego, é o carinho, é o afeto, né? As panturrilhas, estresse ou ciúmes, e os pés, sinal de depressão. Eu estou colocando muito isso para vocês sentirem que uma só emoção ou uma só dor não significa que ela é só aquilo. Porque senão a gente está particularizando. Nós estamos falando aqui de uma forma generalizada. Então, existe uma dor de um ombro que pode ser N situações. Por quê? Vai depender de quem sente, como é que é a sua evolução, a sua religiosidade, onde que você trabalha, quem é sua família. Então, é aquilo que nos é falado sempre, conheça a ti mesmo. Então, isso é que nos oportuniza a gente compreender quem somos. Relação dor-emoção, que é a continuação. Nós falamos muito da questão da coluna. A coluna nossa, ela é a base, ela é o fundamento, né? Então, nós temos aqui, colocando pelos nossos chakras, né? Como um todo, não só aqueles 7, mas nós temos aqui na cabeça o estresse, nós temos nessa parte da garganta aqui a falta de perdão, nessa região nossa aqui a carga emocional, aqui no coração falta de apoio emocional, nesse braço a falta de flexibilidade, que é igual àquele, só que eu estou trazendo de uma forma diferenciada. Preocupação financeira, essa região, medo de mudar, as mãos, né? Essa aqui, ó, isolamento, joelho, ego grande, tensão, ciúmes, falta de prazer e depressão. Mas e agora sobre a nossa coluna? Tem gente que fala, as minhas dores são lombares, as minhas dores são mais no meio das costas, a minha é no cóccix aqui em cima. Então, essa região, então nós temos aqui, ó, quem sente muita dor nessa região aqui é o jogo de sobrevivência. Como que eu vivo a minha vida? Como que é a minha luta? Então, a gente sente como se esse peso estivesse pegando aqui embaixo, que é o final da base da coluna. Nessa região, já pegando um pouco da cintura, quem tem dores nessa região, segundo psicólogos, psicanalistas, eles falam que são pessoas, seus traumas de medo, de insegurança, né? Eu estou caminhando, eu tenho alguém que é meu porto seguro, se eu tomar essa decisão e der errado, para quem que eu vou recorrer? Aí nós temos aqui mais um pouco acima, né? Responsabilidades assumidas por medo. Se a gente parar para pensar, tem certas situações que nós damos comando para o nosso corpo como se nós fôssemos responsáveis por aquela situação e abraçamos aquela situação.
Mas vamos fazer um exemplo. Um casal não vive bem. Um exemplo. Vamos supor que o marido, a esposa, não vou colocar a culpa nem só no homem, nem só na mulher, nos dois. Tem uma depressão, já acabou o amor, é uma pessoa que desgastou, o relacionamento é desgastado e a pessoa depressiva. Aí um ou outro resolve falar assim: não, eu estou a fim de separar, eu quero viver minha vida. Se você sair, ou eu te mato ou eu me mato. Responsabilidade assumida por medo. O que a pessoa faz? Por medo do que pode vir a acontecer, por medo da culpa, né, de alguém falar assim: não, eu vou me matar, vou fazer isso. Aí você fala assim: nossa, mas eu vou ficar com essa consciência. Aí a gente vai chegar lá em cima, ó, assumida por culpa. Aqui é por medo. É por medo. Então, quando você. Aqui, nós estamos aqui, é por medo. Quando você tem medo e assume porque pode acontecer alguma coisa e alguém te culpar, aí você está vivenciando essas dores nessa região, porque você assume uma condição que você não quer, mas por medo você assume. Então, é aquilo, eu vou tomar conta dessa situação, mas não era o que eu queria, não. Na verdade, eu nem queria estar nesse lugar aqui, mas infelizmente, não vejo outra pessoa para tomar conta, tem que ser eu. São responsabilidade por medo. Mais um pouquinho, né, para nós mulheres abaixo do peito, nós temos a responsabilidade assumida por raiva. Mas como que a gente assume uma coisa por raiva? Qual seria uma situação? Qual o exemplo que a gente poderia dar? Eu tenho Posso uma. dar um exemplo? Pode? Porque você estava explicando do medo aí no contexto do casal e eu estava pensando nessa que é por raiva, né? Raiva. Imagina que deixa eu fechar a janela. Um dos dois faz algo que deixa a outra pessoa com muita raiva. E aí, por causa dessa raiva, ela começa a assumir responsabilidades. É o famoso só de raiva, agora eu vou fazer assim. Isso. Certinha. Gostei. Tá bom? Como é que é bom? Então, Dani foi no ponto. É isso aí mesmo, né? Você assume, ela colocou aí, como eu já comecei a dar o exemplo do casal, e eu acho que é bom a gente ficar até nisso. Então, são situações que você faz assim de pirraça. Agora vai ser desse jeito, né? E porque a gente sabe que o ódio, a vingança, a raiva é uma força, tá, gente? É uma força. É uma força negativa. Tem gente que fala assim: eu estou viva até hoje pelo instinto de vingança. A vingança está me mantendo viva. Porque eu quero ver o fim disso, porque eu vou vingar. Quem de nós não já escutou isso? Então a pessoa pega o ponto negativo, insufla esse ponto negativo, avoluma essa energia para alcançar o seu objetivo. Imagina. Ô, Aqui nós Fatinha, temos a questão da culpa, responsabilidade assumida pela culpa, né? Então, assim. Aí, Dani, vai lá, gostei da sua participação. Bora aí pela ah, culpa. eu queria só falar mais uma coisa sobre a raiva aí, antes de você mudar. Vai lá. A raiva é o sentimento que bloqueia o chakra coronário. Porque o oposto, o verbo do chakra coronário é eu entendo. Quando a gente entende a situação, a gente consegue abrir mão da raiva, certo? Quando a gente não entende, quando a gente sente a raiva e coloca em prática nesse sentido negativo, né, de que é para prejudicar, é porque a gente não está compreendendo com, digamos assim, com um nível de consciência mais elevado. Você não está conseguindo olhar para a situação, perdoar, ou compreender, ou desapegar, e aí a raiva é que desequilibra esse chakra, que é o chakra de compreensão totalmente ligado ao divino, né? Uhum, ótimo. Então, nós temos aqui agora sobre a culpa, né? Quantas coisas a gente assume por culpa? Então, você fica naquela situação e fala assim:
Eu já escutei da boca de uma pessoa que falou assim: eu só casei porque a pessoa estava grávida e ela me procurou e falou comigo se eu não assumisse que ela ia abortar. Sentimento de culpa, eu vou e caso, né? E aqui nós temos responsabilidade assumida com excesso. Eu cuido da vida de todo mundo, eu assumo responsabilidade de todo mundo, então vem aquele peso. O mundo inteiro está nas minhas costas. Então, eu estou esquecendo de mim e estou abraçando muitas tarefas que não são minhas. Então, o que, que a gente precisa fazer? Levantar, ficar ereto e, ó, fazer esse movimento. Vai para baixo. O que é seu, vai caminhar. Eu não, eu tô de boa. Eu posso ajudar, mas dentro do que eu tenho condições, mas não para me adoecer. A partir do momento que você começa a sentir sintomas de dores, sintomas de doenças, que você sabe que você pode sair fora dessa rota, desse caminho, é necessário fazer. Isso não chama egoísmo. Isso não chama egoísmo, isso chama respeito. Eu sei até que quanto de peso eu suporto. Se eu estiver passando do limite, quem vai cair sou eu. Então, isso é muito de pessoas que são extremamente... Pessoas que... Como é que eu diria? Sabe pessoas que não sabem fazer comando? Ela está numa chefia ali, mas ela é centralizadora, é a palavra. Centralizadora. Eu tomo conta de tudo, eu resolvo tudo. E vai abraçando, vai abraçando. Quando você assusta, você está só o peso. Então, está nos ensinando o quê? Ei, os outros também têm capacidade, os outros também precisam caminhar, precisam abrir comando, né? Eu sou uma que precisa aprender a fazer isso, né? Eu sou muito assim de fazer, meter a mão, estou fazendo. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Eu agora estou aprendendo, falar assim, não, faz. Quer falar, vai lá e fala. Porque você começa a dar oportunidade e você começa a aliviar essa tensão, essa pressão. Isso é muito de personalidade de cada pessoa. Tem gente que já é apática. Você pode fazer, posso não. Você pode dizer, posso não. Ah, não tem tempo, não estou com vontade, não gosto disso, não. Então, ela não está nem querendo saber de nada. Já está ao contrário, né? Mas tem gente que abraça. Ô, gente, deixa eu ver qual que é o outro aqui, só para a gente terminar. Só para a gente terminar nesse aqui, que nós já estamos em 8 e 5. Bloqueadores de energia dos chakras. Então, lá em cima, nós temos o apego à matéria. O nosso coronário, ele bloqueia muito quando você está mais para a matéria do que para o espiritual. Então, a nossa visão é do mundo externo, é do material, é da matéria, da carne. Então, você fecha esse bloqueio, você bloqueia um pouco esse do divino. Tem alguém com o microfone aberto aí, Fatinha? Vê se dá para fechar. Talvez a pessoa nem percebeu. Quem está olhando aí, Clênia, quem é? Fechei já fechei. Fechou? Ótimo, obrigada. Então, nós temos a questão da ilusão, né? O nosso olhar ainda não está para o eu interno, para o eu divino. Ele está voltado para o ter, o mundo da ilusão. A garganta, né? O chakra. O que bloqueia essa energia do chakra? A mentira. O que bloqueia essa energia coronária? O pesar, do cardíaco, o pesar. Nós temos aí as outras 3 forças, né, dos nossos chakras, que são grandes bloqueadores, que eu e Dani, a gente já está junta, comunando isso aí, para a gente chegar a um denominador. Nós vamos falar dessas 3 situações. São 3 sentimentos muito ruins: vergonha, culpa e medo. Tem 2 lados, positivos e negativos. Então, nós vamos ver esses 2 lados em todas as áreas, da psicologia, da doutrina espírita, da espiritualista. Então, a gente vai conseguir fazer esse apanhado lá na frente, nós vamos colocar e ligar junto aos chakras. Então, esses 3 últimos chakras estão ligados à vergonha, à culpa e ao medo, né? É por isso que, quando a pessoa tem vergonha, o sentimento de vergonha, ela praticamente ela fica negra, se você olhar no processo da vibração, da frequência vibracional. E para fechar, fala assim, ó, todos esses sentimentos são fruto de expectativas e de responsabilidades que colocamos sobre os outros, pessoas ou oportunidades. E quando não acontece como você esperava, você se frustra
e alimenta alguns dos sentimentos negativos. Precisamos ter consciência de que o que nos ocorre são consequências dos nossos próprios atos. Essa responsabilidade não deve ser terceirizada. E o que acontece é que, após a frustração, a pessoa se cala, ela se alimenta desse sentimento ruim e assim as doenças se manifestam. Mas faz parte da nossa vida, né? A gente acha que a nossa felicidade está na mão do outro. Ah, porque agora eu encontrei um rapaz muito bom, muito legal, me conhece, eu o conheço, está sendo tão agradável e tal. Daqui 1 ano, 2 anos, nossa, mas que desilusão. Como que eu estava iludida? Não era nada daquilo que eu estava imaginando. Não, gente, não é isso não. É porque nós não percebemos com quem a gente estava. É porque a gente ainda ficou naquele primeiro momento do eu vou conquistar fulano para eu conquistar, ela adora ler livro, eu vou falar com ela que eu também gosto de ler. Você muda um pouco para fazer uma conquista. Depois que você conquista, a realidade ela vai ficar crua e nua. Então, os dois se iludem, os dois se apresentam sem de forma ser o que é. E o que a gente faz? Nós colocamos as nossas expectativas ou colocamos as nossas responsabilidades em cima disso, em cima do outro. O outro que tem que me fazer feliz, o outro que tinha que resolver isso para mim, o outro, sempre o outro. E eu fico aonde? Então, eu tenho que resolver os meus problemas, a minha vida, as minhas escolhas, o meu caminho. O outro vem para me completar. É por isso que falo, não existe ninguém por metade, não. Nós brincamos com a vida, falando, eu preciso encontrar o meu pé, o meu chinelo com o meu pé. Eu preciso encontrar a metade da minha laranja. Não existe metade. Todos nós somos completos, somos ser em construção. Encontramos o outro para que venha acumular, somar, não para dividir. Quando vem para dividir, entra nesse processo de frustração. Porque a gente faz do outro a imaginação. Você cria aquele que você ama. E quando ele se mostra como humano, nos frustra. Então, essa é a grande problemática, né, do amor, esse amor egoísta, esse amor que tem que ser de troca. Porque se o outro não está me amando como eu desejo que seja amado, não está me dando a atenção que eu acho que eu deveria ter, a gente começa a colocar as nossas necessidades em cima do outro, frustrando. Não me ama, estava iludida, não é nada daquilo que eu imaginei. Então, a gente começa a fazer muita história. Nós vivemos muito da história da carochinha, temos que ter muito cuidado com isso. Então, nós vamos paralisar por aqui, né? Demorou até um pouquinho a mais, 10 minutos, mas foi bom, porque eu acho que a conversa é gostosa. E próxima aula, próxima segunda-feira, nós ainda temos. Segunda-feira é quanto, Kênia? Kênia está podendo falar, será? Segunda é dia 12, estava olhando aqui. Ainda vai dar tempo. Dá, Né? tranquilo. Nós vamos fechar os estudos dia 19, tá? Perfeito. Aí a gente fecha 19 e a gente só vai retomar nos meados de janeiro. Tá bom? Então, semana que vem nós temos mais essa parte aí, que é um assunto gostoso, que a gente vai entrar muito agora dos nossos membros, né? Colocando o nosso emocional, do nosso nascimento até a nossa vida. Agora vai ser bom para a gente ter essas vivências, essas explicações. Então, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade da noite, agradecer o nosso querido e amado irmão Nates França, com toda a sua falange, que vem nos orientando a respeito desses trabalhos, desses estudos, aprofundando os nossos conhecimentos, abrindo as nossas janelas, abrindo as nossas mentes, mas, acima de tudo, abrindo os nossos corações, para que os nossos sentimentos sejam ampliados, aperfeiçoados, saber distinguir os bons sentimentos dos maus sentimentos, observar as nossas mentes, para que possamos entender o que realmente nós estamos fomentando, o que nós estamos dando valor para o ter, para o ser, para o aprender, que nós possamos nos colocar de verdade dentro de um centro onde a luz divina possa se espargir por todo o nosso espaço, da nossa visão, do nosso interior,
das nossas florestas densas, mas ao mesmo tempo das nossas lavouras já plantadas. Vamos agradecer a Deus pelo processo da reencarnação, onde aprendemos cada vez mais um pouco. Vamos agradecer a Deus pela sala de aula que estamos hoje, onde temos Jesus, o nosso Cristo, como grande diretor, professor, colega, amigo, parceiro, médico, filósofo, teólogo, psicólogo, enfim, com toda a ciência em tuas mãos que vem nos ensinando a saber lidar com as nossas emoções, a crescer, a evoluir, a subir a escada da abertura da consciência. Agradecer a nossa casa bendita, a nossa casa de caridade, que acolhe a nós e a tantos que ali buscam, o lenitivo, a água que mata a sede, o saber que incentiva a novos caminhos, a novas aberturas, que nos ensina o que é ser fraternos, caridosos, que nos ensina a buscar o caminho da alegria e da felicidade interior. Agradecer, Senhor Jesus, a todos os anjos guardiões do nosso planeta, que eles sejam fortalecidos pela fé, pela luz e pelo amor, nesse processo de transição que estamos atravessando. Agradecer o nosso querido e amado governador Jesus Cristo, que seja sempre fortalecido pelo Pai, pelo Criador, para que ele possa acessar mais um passo na sua escada evolutiva, que cuida de 5 planetas e que todos atravessam um processo de transformação e de mudança, e com a liderança firme, determinado e com tanta responsabilidade, vem colocando o processo de uma forma lúcida, racional, onde os seus irmãos menores se encontram à busca da luz e que muitos já visualizam essa luz, alcançando o processo do engrandecimento para que o planeta alcance a vitória da regeneração. Agradecer aos bondosos companheiros que visitam as nossas casas diuturnamente, os nossos anjos guardiões que cuidam de nós, que nos incentivam através do conselho e da intuição. Agradecer a nossa Mãe Maria, nossa Mãe bondosa que nos acolhe sempre. E assim, Mestre, agradecemos por esses momentos tão bons, onde a prece, onde o estudo, o aprofundamento nos faz crescer, indagar, refutar as suas verdades para que possamos assim acumular esse saber e exercer cada dia mais. E assim, Mestre, despedimos desses bondosos, desses felizes momentos que juntos passamos em toda segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito